Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui no mais um episódio do podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Sou Erasmo Vieira, mentor e planejador financeiro. Nosso objetivo é ensinar você a gastar o seu dinheiro bem, de forma que o dinheiro foi feito para gastar hoje, amanhã e principalmente depois. Estamos aqui hoje com um convidado especial, Cristiano Lopes, palestrante. Ele vai falar um pouco do trabalho. E o tema do nosso podcast para começar esse ano de 2023 é Cortando na Alta. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, meu amigo Cristiano Lopes. Por que esse nome Cortando na Alta, meu amigo? Muito obrigado aí pelo convite. Uma honra iniciar 2023 dando um kickoff desse, né? Participando aí desse podcast. Dinheiro foi feito para gastar. Erasmo Vieira, parabéns por essa iniciativa. Tenho acompanhado e é uma honra estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Que legal, que bom. Me fala um pouco, o que é isso? Por que você trabalha? Tem camiseta escrito Cortando na Alta? Me explica isso aí. Pois é. O que acontece? Você, que é meu colega de palco, sabe que a gente, quando está ali naquele calor, naquela efervescência, começam a surgir alguns jargões. E esse jargão Cortando na Alta foi um dos jargões que surgiu, assim, vamos dizer, aleatoriamente. O que significa o cortando na alta? O cortando na alta é estar sempre nas melhores posições. É você estar sempre com a performance máxima. É você se entregar ao máximo e se disponibilizar, se dispor, ter a atitude, o comportamento, a direção para atingir os melhores resultados. Então, quem está fazendo isso está sempre cortando na alta. Então, é preciso a gente ter, né, Erasmo, essa força mental para que a gente possa alcançar o resultado ele começa do pensamento, ele começa da atitude, ele começa antes da ação. Então a gente fala, é preciso estar cortando na alta, é aquele empuxo, é aquela direção, é aquela fagulha para as pessoas irem em direção à melhor performance, ao melhor resultado. Legal, legal. Cristiano, me fala um pouco do seu trabalho para todo o público que está aqui nos assistindo, nos ouvindo em todas as plataformas, né? Como que é o Cristiano, da onde que ele vem, como que é, qual que é o trabalho que ele faz em palestras? Sei que você tem muitas atividades, tem um tal de Se Liga na Trip, também tem o trabalho que você faz aí no lado do turismo, tem um lado que você faz o trabalho de vendas. Me fala um pouco dos trabalhos que você realiza aí. Então vamos lá, deixa eu fazer uma reprise rápida aqui da minha trajetória. Eu venho do mundo acadêmico, somado a experiências na área profissional e corporativa em várias instituições, como o Senac Minas, por exemplo. Então eu comecei a fazer palestras em 1999, no outro milênio, hein? Olha aí, já virei um milênio. E eu comecei a lecionar muito novo, ainda com 22 anos, na área acadêmica. Comecei a lecionar em 1998. Então, ao longo de várias experiências, em 2010, eu larguei praticamente tudo e comecei a direcionar a minha carreira para as palestras. Então, Erasmo, de 2014 para frente, o meu core business é palestra. Eu até digo que eu não faço consultoria, eu não faço mentoria, o meu negócio é palestra. Então, hoje eu faço palestra na área de motivação, que é a minha palestra número 1, a minha palestra de prateleira. Faço palestras de empreendedorismo, faço palestras também na área de vendas. E é interessante a gente abordar aqui que eu participo todos os anos da NRF, Retail's Big Show, o grande show do varejo, o maior e mais importante evento de varejo do mundo, realizado em Nova York, entre a segunda e a terceira semana de janeiro. Há quantos anos você faz esse trabalho já? Agora, em 2023, daqui a 2 semanas, eu estou indo pelo 6º ano consecutivo. 6º ano, hein? E Dinheiro foi feito para gastar, viu, gente? Para ir para Nova York, hein? Do que significa esse investimento na minha carreira, que é um período que eu paro, eu não tenho faturamento de palestra, eu invisto
e criei um projeto através disso, e hoje é um projeto que está alastrando aí pelo Brasil. Então, é importante a gente estar mostrando aí para a nossa audiência que se a gente quer conquistar mais, a gente tem que investir também. O investimento é uma aposta num determinado momento da vida, você tem que falar, eu vou apostar. E você tem que reservar uma parte da sua grana para o seu investimento de carreira. Não tem jeito de você só ganhar sem gastar, sem investir. E esse é um investimento que é um investimento elevado, um alto investimento, mas também de altíssimo valor agregado. Que eu consegui transformar isso num projeto que hoje eu faço a cobertura, inclusive, desse evento para rádios, jornal e já temos uma possibilidade de fazer a cobertura também para televisão. Então, olha só o que é o investimento, né, Erasmo? É o rico. Sensacional. É o rico. Parabéns. O nosso objetivo aqui hoje, né, é falar como... O nome do episódio é Cortando na Alta. Então, como é um primeiro episódio aqui de 2023, eu quero te perguntar, né, que você dedica como eu faço para cortar na alta em 2023. Mas a primeira dica que você já deu é sensacional. É investir em conhecimento, em crescimento de carreira, né? Isso, quero até que você ressalte isso, é muito importante, né? Muito importante. Eu venho da área acadêmica, então a minha essência, a minha semente está sempre voltada para isso. Esse investimento de capacitação e treinamento é o único investimento que ninguém te tira. É você aumentando suas habilidades e competências e transformar informação em conhecimento. Que é o que o professor faz, o que o palestrante faz. A gente pega uma informação, transforma em conhecimento, e esse conhecimento é que nos dá a notoriedade. É o que vai nos diferenciar no mercado. O que é interessante, Erasmo, todos querem a mudança, mas poucos estão dispostos a mudar. As pessoas falam muito e agem pouco. E para a gente agir, a gente tem que ter mais conhecimento, mais certeza, num mundo de incertezas. Afinal de contas, vivemos a era do mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Tem aí como viver nisso tudo? Né? Tem o mundo bunny, que é aquele mundo não linear em que as pessoas, cada uma faz a coisa de um jeito. Essas incertezas vão causando aflições nas pessoas. Então, é justamente através da gente ter o conhecimento que a gente vai ter uma vantagem competitiva dentro desse mundo VUCA, que é um mundo inconstante, em que a única certeza é a incerteza. Olha que maravilha! É um mercado amplo para muitas oportunidades. Então, como que a gente tem que estar cortando na alta nesse mercado? O primeiro passo, na minha opinião, é a gente entender que a capacitação é fundamental. E uma coisa interessante, Erasmo, as pessoas são sempre contratadas pelas hard skills, pelo currículo. A pessoa é contratada pelos cursos que ela fez, pelo que ela tem, pelo que ela representa. Mas ela é sempre demitida e mensurada pelas soft skills, que são as habilidades e as competências que vão dar os resultados. E não existe escola de soft skills. Você não aprende soft skills. Se você pegar hoje um currículo de uma universidade, você não tem uma aula sobre motivação, você não tem aula sobre atitude, você não tem aula sobre comportamento. Se ensina muito. E nem sobre comportamento financeiro. Sobre comportamento financeiro. Inclusive, é interessante que eu tô fazendo agora, né, os reviews. Início do ano, a gente já começa com tudo. Então, eu estou fazendo eu fiz um desafio para mim mesmo de pegar 30 livros para ler, e eu estou lendo resumos de 30 livros para aperfeiçoar a minha performance. E eu achei interessantíssimo que eu estava lendo exatamente um dos livros que eu adoro, estou fazendo um review dele, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que é um livro que eu vou indicar para a sua plateia, para a sua audiência. Esse livro é espetacular. E ele fala justamente isso. Ele fala que as pessoas não aprendem sobre finanças, que as crianças não aprendem sobre educação financeira,
né? E que existem mitos das finanças que estão ligados a você ser rico, por quanto que você ganha. Pelo contrário, tem muita gente que ganha muito que está devendo. Exatamente porque não aprenderam sobre finanças, não é isso, Erasmo? Exatamente, eu tenho visto muito isso. São pessoas inteligentes que sabem fazer dinheiro. Você que faz muita palestra para líderes aí, você vê líderes dentro da empresa, líderes de equipe de trabalho, gerindo com perfeição, batendo metas, vendendo e financeiramente um fracasso, né? O livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, né, foi um dos primeiros livros que eu li antes mesmo de trabalhar como planejador financeiro, né? E assim, eu recomendo, apesar de ele tratar de uma realidade lá americana, né, principalmente de negócios de imóveis, mas é muito interessante como que ele comparava, né, as atitudes e o comportamento do pai rico e do pai pobre, né? Isso é muito legal e eu recomendo realmente, então, as pessoas lerem, né? Então a gente está aqui com o Cristiano Lopes compartilhando no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Né? Agora, Erasmo, eu vou dar aqui um contraponto aí desse livro, que é um outro livro que eu li também, aproveitando que a audiência aí, né, do seu podcast é maravilhosa, sobre um livro que chama Mindset, da Carol Dweck. Ela fala sobre a questão do pensamento e da atitude mental. Olha só, a gente está falando do hard skills, agora vamos falar do soft skills, do comportamento, da habilidade. E ela fala que tem muitas pessoas que têm uma atitude mental fixa. Isso impede as pessoas de crescer. A atitude mental fixa é aquela pessoa que tem um pensamento retilíneo e que está muito ligado, às vezes, ao DNA da família. O meu pai falou que é importante ter a casa na praia, que é importante ter um sítio, que é importante... Vem naquela situação retilínea. E ela fala que existe também a atitude mental progressiva, que é aquela atitude mental que te faz chegar no sucesso. Por quê? Porque você vai estar mudando e adaptando os contextos e cenários e vai te conduzir a um autoaperfeiçoamento. E aí, quando a gente fala de autoaperfeiçoamento, nós estamos falando daquelas pessoas que sabem pedir perdão, daquelas pessoas que sabem olhar no espelho, enxergar que fizeram uma aposta errada, que não tiveram uma boa atitude, inclusive financeira. E nesse livro Mindset, está aqui anotado, ó, quem você é e o que você pode fazer depende inteiramente de você, do seu mindset, do seu pensamento e das suas atitudes. Exatamente. Meu amigo, você sabe, né? Eu compartilhei com você, você me ajudou nesse processo, que a partir de 2023 eu estou lá como professor convidado ministrando, né, a disciplina de finanças comportamentais, né, na Fundação Dom Cabral. O que é isso, né? Você acabou de falar como é importante. Dentro de uma escola de negócios do tamanho da Fundação Dom Cabral, eles estão enxergando que os executivos, as pessoas de liderança que eles trabalham, estão com necessidade de uma orientação nessa área de comportamento financeiro, né? Pois é, não é à toa que a Dom Cabral está sempre figurada entre as 10 melhores e maiores instituições de negócios do mundo. Uma instituição 100% mineira e brasileira. Então a gente tem que ter muito orgulho disso. E também, eu no início ali falei só da NRF, parei no meio do caminho, né? Eu tenho 23 anos de dedicação à vida acadêmica, também sou professora associada à Fundação Dom Cabral. A gente desenvolve um projeto em parceria com a turma lá, que é o Pra Frente, um projeto de empreendedorismo social. E também, Erasmo, eu tenho a oportunidade de escrever a coluna de empreendedorismo do jornal Hoje em Dia. Já são 377, 78 colunas publicadas em quase 9 anos, semanalmente. E tenho também a oportunidade de ser o apresentador e produtor do Se Liga na Trip, na Rede 98, rádio, televisão e redes sociais, que é um programa que eu gosto muito, me dá muito prazer, onde eu trabalho aí com a questão do turismo, das viagens. E a pessoa, para viajar, ela tem que ter 3 elementos. Ela tem Vamos lá. Tempo disponível, ela tem que ter motivação turística e ela tem que ter
Dinheiro, porque afinal de contas, dinheiro foi feito para gastar e também para investir nas viagens, não é isso? Exatamente. Por isso é que eu te chamei aqui, não é à toa, não. Qual dica mais você pode fornecer para a gente aí, para a gente cortar na alta em 2023 e principalmente, né, para quem gosta? Eu adoro se ligar na trip nas viagens, né? Gastar meu dinheiro com viagens é um prazer imenso. Eu sempre planejo fazer isso, né? Viagens maiores, viagens menores. Adoro viajar de carro, adoro viajar de avião, adoro no país, adoro ir para o exterior, mas a gente tem que fazer planejamento para isso tudo, né, meu? Com certeza absoluta. A melhor dica que a gente pode dar para uma pessoa que quer viajar é planejamento. Quanto melhor o planejamento, melhor a execução da viagem e o emprego, como você vai empregar o seu dinheiro nessa viagem. Porque muitas das vezes, Erasmo, as pessoas viajam de forma não planejada, elas, nesse momento, o que acontece? Ela, vou nessa. Quando é uma viagem de final de semana, quando é uma viagem num destino mais curto, isso funciona tranquilo, porque você está perto da sua casa, você tem os amigos, você está falando o idioma, está tudo tranquilo. Agora, quanto mais bem planejada, principalmente uma viagem de longa duração, a gente pode economizar tempo e também dinheiro. Eu, como vou todos os anos para Nova York, né, eu já fui 13 vezes, estou indo agora pela 14ª vez para Nova York. Cada vez que eu vou em Nova York, eu aprendo coisas novas. Então, eu vou dar um exemplo simples. Existe um museu em Nova York muito bacana que chama-se MoMA, que é o Museu Contemporâneo de Arte Moderna. O MoMA, todas as sextas-feiras, a partir das 16 horas, a Uniqlo, que é uma empresa de roupa japonesa, ela tem uma parceria e ela dá a entrada free para as pessoas acessarem o MoMA. Se você vai ficar em Nova York uma semana, basta você planejar para ir no MoMA sexta-feira, chega lá às 15 horas, fica um tempinho na fila, pega o seu ingresso e acessa. Numa dessa daí, você vai estar economizando de 15 a 20 dólares. Se você tiver com uma outra pessoa, nós já estamos falando aí de 30 a 40 dólares. Ou seja, você vai pegar esses 30 e 40 e investir num outro programa, de repente jantando melhor, de repente conhecendo outro lugar, e você vai fazer uma troca de programação, simplesmente fazendo um planejamento. Então, essa é uma das sacadas que a gente tem, que o planejamento ele está intimamente ligado à viagem. E o dinheiro foi feito para gastar, mas também de forma consciente. Você não vai estar perdendo qualidade indo no museu sexta à noite ou sexta de manhã. É o mesmo museu. Mas o que muitas pessoas fazem é a falta desse planejamento financeiro. Outra coisa que eu vejo, Erasmo, as pessoas confundem muito eu não vou gastar nisso não. Não, mas isso não é gasto, isso é investimento. Eu vejo muitas pessoas fazerem viagem para o exterior e não contratarem um seguro viagem, achando que estão economizando. Pelo contrário, elas estão aumentando de forma assim absurda o risco de uma viagem. Porque nos Estados Unidos, se você fizer uma consulta médica, uma consulta lá não vai custar menos de 200 dólares se você não tiver nada. Então, eu vou fazer isso. Então, a gente vê, né? É aquela metáfora. O cara ter um carro muito bom e não fazer o seguro do carro, sendo que ele deveria ter um carro médio com seguro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses investimentos. E viagem, eu vejo muito erro de planejamento na parte de seguro viagem. Até outra coisa aqui é a questão de telefone celular. Tem gente que não planeja comprar um chip e ficar ilimitado. A pessoa paga o roaming. Chega aqui, a hora que vai ver a conta do roaming, fala assim, que isso? Mas tudo depende desse planejamento, dessa estratégia, não é verdade? Exatamente. Meu amigo, lá na NRF, que você estuda muito, que você, antes da gente começar a conversar aqui, qual que é o ponto que eles vão lá trabalhar nesse 2023, o tema lá da NRF?
Você já me adiantou isso, eu quero que você fale para o nosso público aqui. A NRF todo ano tem um tema, né? Em 2022 foi Accelerate, quer dizer, é o momento da aceleração da era DC, depois do Covid. Esse ano, 2023, o tema é Breakthrough. Olha que bonito. Repete aí, Erasmo. Breakthrough. Breakthrough. Through. Que significa o quê? É quebrar tudo. É ir em busca dos melhores resultados. Breakthrough é para chegar quebrando, chegar empurrando. Então, o que eles estão dizendo para a gente é que é um momento da gente quebrar tudo, é da gente pegar tudo que a gente sabe, jogar na mesa e botar para levantar o nosso avião, o nosso foguete. Legal. E isso também na vida pessoal para 2023, por isso que eu te chamei aqui, né? É isso aí. O ano a gente começa cortar na alta. Cortando na alta. E lembrando, né, que a nossa trajetória, a nossa caminhada, ela é feita de altos e baixos, de percalços, de obstáculos, de desafios, de ganhos, de perdas. Mas o que a gente mais vê por aí, né, Erasmo? Você também, que como eu, a gente viaja aí pelos rincões do Brasil dando palestra para empresários, para empreendedores. O que a gente vê é que as pessoas, muitas das vezes, elas se esquecem de começar o ano ou não têm vamos dizer, o hábito de fazer o famoso planejamento. O oncotô e proncovô. Né? É aquilo. Legal. O que eu tenho, né? Dar uma parada, dar um pause ali, fazer aquela reflexão, fazer aquele diagnóstico e colocar 2, 3, 4, uma meta, prioridade, direção, caminho que vai tomar. Muitas pessoas não conquistam, nós não estamos falando aqui só de dinheiro, nós estamos falando aqui de estratégia, não conquistam algo que elas querem exatamente por essa falta de visualização no caminho, de direção no caminho. A gente tem vários caminhos para percorrer. Numa situação, você chega numa bifurcação. Para qual lado que você vai? Então, o dinheiro também depende disso, da estratégia. As pessoas querem conquistar resultados incríveis fazendo todos os dias a mesma coisa. A mesma coisa. Não vai ter como resolver isso. Então, eu sempre falo, eu vejo que tem empresas incríveis que dão oportunidade dos seus funcionários e colaboradores fazerem curso. As pessoas não aproveitam essa oportunidade. Eu vejo que muitas pessoas trabalham, Erasmo, para dentro da empresa. Não vão para o lado de fora. Não vão em eventos de classe, não participam de seminários, de palestras. Ou seja, a pessoa fica fechada dentro do que o Robert Kiyosaki chama de círculo dos ratos, corrida dos ratos. Corrida atrás do rabo do rato. Só fica naquela zona de conforto. Aí lá na frente ela fala, nossa, vai ter demissão em massa. Ah, eu fui demitido, o que aconteceu? Ela trabalhou para dentro da empresa. Ela não pensou nesse planejamento de carreira, de investimento dela, né? de crescimento. Você sabe que você falando isso, hoje cedo, eu estava lendo as notícias aqui e eu vi uma notícia de uma ex-funcionária que saiu recente do Facebook e foi mandada embora. E ela ganhava 30 mil reais por mês, tá? E ela falou que se sentiu do céu ao inferno. O que acontece? Ela entrou ano passado no Facebook. Ganhava 30 mil reais por mês, muito acima da realidade financeira que ela ganhava na outra firma que ela trabalhava. E o que ela fez? Não fez reserva. Ela se comprometeu, fez dívidas baseadas numa renda de 30 mil reais. E hoje está desempregada. Como que você acabou de falar aí, me lembrou disso, e me lembrou de algumas vezes, eu já cheguei em empresas para fazer palestra sobre NICIPATES, educação financeira, preparação para aposentadoria, Cristiano, onde uma empresa tem um plano de previdência. E esse plano de previdência, o funcionário coloca 100 reais, a empresa coloca 100 reais. Tem gente que não faz, não. É o melhor investimento do mercado. Você ganha 100% no ato e a pessoa não faz, porque ela está pensando no agora e não pensa no futuro. E tudo que você planta, você
Colhe, claro. Colhe, né? E as pessoas muitas vezes pensam só no agora, pensam só naquelas 8 horas que você acabou de falar muito bem, que ela foi paga para trabalhar e não faz nenhuma atividade, não mostra para crescer, né? As soft skills, né? Exatamente. Eu sempre participei muito de evento. Eu sempre me relacionei muito. Relacionamento. Porque você precisa do relacionamento o tempo inteiro na vida. Por exemplo, para a gente estar aqui agora, isso começou de um dia que nós fomos apresentados num evento da JFV lá no Ouro Minas, que nós dois nem estávamos dando palestra. Nós como palestrantes, fomos a um evento para assistir os colegas darem palestra. E depois nós entramos no palco da JFV. Então, veja bem, investimento. As pessoas elas querem vender antes de se relacionar. Isso não tem como acontecer. Quando a gente quer fazer crescimento duradouro, se a gente quer fazer uma carreira constante, a gente tem que pensar no nosso propósito. Eu falo muito sobre propósito, que eu aprendi com o Simon Sinek, o Golden Circle, que são as 3 perguntas que são feitas: o que, como e por quê. Né? E as pessoas estão muito focadas no o que você é, o que você faz, e não com o porquê, que é o propósito. Então, o cargo muda, a pessoa pode mudar. Olha aí esse exemplo do Facebook, um exemplo real. Eu recebi, na semana passada, o telefonema de um amigo que trabalhava numa empresa multinacional, um profissional espetacular, foi desligado do nada. Então, assim, quando você tem um propósito, quando você trabalha para o mercado está te vendo. Se dá uma situação dessa, você... pessoal, não estou mais naquela empresa, estou disponível. Se você trabalha só para uma empresa, ninguém te enxerga. Numa hora dessa, para você correr atrás é muito mais difícil. Então, quem investe e semeia o tempo todo no mercado, quando tem um revés desse, consegue se reposicionar mais rápido. Quem não se colocou... vai acontecer isso aí, vai ter que voltar lá de baixo e começar a cavar desde baixo para subir. Então, Cristiana, ela falou que recebendo 30 mil reais por mês, ela não tem nenhuma reserva, e o que ela tem agora para sobreviver é apenas o acerto dela. E aí? E as dívidas que ela fez? Achando que ela não consegue honrar as dívidas todas no longo prazo, que ela fez dívidas a longo prazo, baseado no salário, né? E ela tem ali buscar uma recolocação, certamente, diante da... Assim, posso até estar errado, mas diante da situação atual, não vai ser, talvez, com o mesmo valor que ela vai estar se recolocando, né? Então, as pessoas têm que pensar muito nisso. O mundo é VUCA, o mundo é BANI, temos muitas incertezas, mesmo Big Techs como Facebook está passando por situação em que, num momento de revés da economia mundial, estão tendo que fazer cortes. E quando eu falo, né, nosso podcast dinheiro foi feito para gastar. Tudo aí, tudo girando na questão financeira, né? E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Por isso que eu trago pessoas como você para participar do nosso podcast aqui, para contribuir com todo o público. Mesmo aquela pessoa que é um líder, uma pessoa que é top, que lidera, ou também aquela pessoa que está nos assistindo aqui, que é uma pessoa que entrou no canal, que assistiu uma palestra minha, como se diz, lá no Mato Grosso, lá no Piauí que eu vou, né? E essa contribuição que a gente faz aqui no nosso canal. Dica final para a gente cortar na alta em 2023. A dica, eu sempre falo o seguinte, Erasmo, siga seus instintos. As pessoas estão muito focadas no outro, na grama do outro, olhando para o lado. O que eu digo é que as pessoas estão perdendo a essência. O que é o mais bonito do ser humano é o nosso DNA, nós somos completamente diferentes. Então, o que eu digo é que as pessoas precisam acreditar mais no seu caminho, na sua estrada, no seu propósito. Descobrir esse propósito é algo espetacular. Porque quando a gente descobre um propósito,
a gente trabalha e vai em busca daquele propósito, sem ter muito desvio de caminho. Hoje em dia nós estamos num mundo que tem muito fake, muita gente que vira especialista do dia para a noite. e a rede social tá cheio disso. O cara que vira consultor, que vira assessor, que vira coach, da noite pro dia, né? A pessoa tá lá, virei coach. Num curso de 3 horas, né? Com certificado. Então, eu tenho dito para as pessoas o seguinte: existem muitas pessoas bacanas na sua caminhada, na sua jornada, que você tem que pegar o conhecimento, colocar na mochila mesmo e tal, mas a maioria das pessoas não tem autoridade para te dar dica, conselho e mudar o seu caminho. Então, acho que a gente tem que mudar, seguir o nosso caminho, mudar quando for necessário. A gente tem que ter essa atitude mental que não seja fixa, que seja progressiva, mas, acima de tudo, a gente tem que saber exatamente a nossa bandeirinha. E aquilo, né? Ir em busca da nossa felicidade. Porque isso é que importa. O resto é guardar um pouquinho do dinheiro, porque o dinheiro foi feito para gastar. Eu aprendi isso com esse livro aqui, ó. Viva em paz com o seu dinheiro, ó, do Erasmo Vieira. Tá aqui. Você sabe, Erasmo, que é um dos livros que fica aqui na minha estante recheada. E você sabe que eu sou embaixador da editora Autêntica Business, recheio de livro aqui não falta, você sabe. Mas esse aqui, você sabe que também ó, é um livro que eu uso, está no meu coração. Agradeço muito a você aí pela nossa amizade, pelo carinho. Desejo muito sucesso a você e a todos os telespectadores desse podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar, e que a gente possa ter um ano maravilhoso em 2023. Breakthrough, quebrando tudo, cortando na alta. Meu amigo Cristiano, obrigado, cara. Obrigado por estar abrindo esse ano aí o podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar, né? Cortando na alta sempre, né? Obrigado por suas palavras. Você é um parceirão, você é um irmão aí de fé, que está sempre junto, a gente está sempre junto, né? E, cara, é isso aí, cara. Vocês que estão nos assistindo aqui, finalizando, nós estamos no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Nosso objetivo nesse ano de 2023 é que você realmente corte na alta em todos os pontos da sua vida, e principalmente no ponto que eu trabalho aqui, que é o lado financeiro. Sucesso e Deus abençoe a todos, e vamos cortar na alta em 2023, não é isso, meu amigo? Cortando na alta! Pela atenção. Obrigado! Valeu!